Bom dia a todos. Inicialmente queria agradecer o convite da ABS São Paulo, formulado pelo Dr. Alceu Bittencourt. A minha apresentação ela vai focar basicamente na estruturação, na estrutura e na forma de atuação do DAE, que é um órgão vinculado à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e acredito que possa esclarecer um pouco também e criar e fornecer subsídios para a discussão que virá a seguir. Bom, o DAE é um órgão, como eu disse, estadual, foi criado há 63 anos, em 1951, e tem entre as suas principais competências as seguintes atribuições: elaborar o planejamento, estudos e projetos, e executar as obras e serviços relacionados a recursos hídricos, executar o Código de Águas, outorgar e fiscalizar o uso das águas de domínio estadual, cobrar pelo uso da água, realizar estudos, projetos e obras relacionadas com as ações para o controle de enchentes e inundações, e dar assistência técnica às entidades públicas ou particulares relacionadas aos recursos hídricos. Isso é só uma visão da estrutura do DAE, não vou me deter muito sobre ela, né? Mas ali só mostra a nossa subordinação em relação à Secretaria de Recursos Hídricos e de que forma o departamento está organizado. Pode passar. Nós temos hoje 8 unidades de gerenciamento regionais distribuídas pelo Estado de São Paulo. Também não vou me deter explicando, mas ali ao lado tem as suas denominações, as suas bacias, as bacias que compõem cada uma dessas unidades e as suas sedes. Elas estão basicamente sediadas em Taubaté, São Paulo, Registro, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, Birigui e São José do Rio Preto. As nossas atividades estão divididas em alguns núcleos de intervenções, né? Então, apenas para deixar um pouco mais claro, o núcleo de combate a enchentes, com a realização de estudos, projetos e obras a partir das definições estratégicas da implantação das ações para o controle das enchentes. Depois, o atendimento aos municípios, no campo de recursos hídricos, claro, na elaboração de estudos e projetos e na assistência e assessoria técnicas. Há uma área muito importante, e principalmente tem mostrado a sua importância nessa gestão dessa crise pela qual estamos passando, que é a área de outorgas, a quem cabe a autorização ou concessão que faculta o uso e as intervenções em cursos d'água. A cobrança, naturalmente, no apoio às agências de bacias na implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos e o monitoramento pluviométrico preventivo relacionado ao impacto das chuvas e preditiva subsidiando a elaboração de estudos e projetos através da base de dados. Nós somos também os operadores e proprietários do radar meteorológico aqui da nossa região metropolitana. Fica em Salesópolis. Vou resumir agora as principais realizações dos últimos 20 anos, para a gente dar um panorama sobre aquilo que foi feito no nosso âmbito. Uma das principais obras dos últimos tempos, na questão de combate a enchentes, foi a ampliação da calha do Rio Tietê. Ampliação e aprofundamento da calha do Rio Tietê, né? E da canalização do Rio Cabo Sul de Cima e da construção das barragens de Biritiba e Paraitinga. O investimento realizado foi de cerca de 1,7 bilhões de reais entre 1995 e 2006. E apenas como indicador da melhoria trazida por essas obras está o aumento da vazão no Rio Tietê, na altura do Cebolão, que passou de 640 metros cúbicos por segundo para 1.060 metros cúbicos por segundo. O desassoreamento do Rio Tietê e seus afluentes é um serviço de natureza contínua,
né, que teve início em 2007, logo após o término das obras de ampliação da calha, e foram removidos até hoje cerca de 8 milhões de metros cúbicos de material desassoreado, o que representa, apenas para efeito comparativo, cerca de 3.200 piscinas olímpicas. Também construímos nos últimos 18 anos, né, os chamados piscinões, reservatórios de retenção, cuja capacidade agregada ao sistema é de cerca de 6 milhões de metros cúbicos. E também fazemos, desde 2008, com ênfase em 2012 e 2013, o desassoreamento, limpeza e manutenção e operação dos piscinões na região metropolitana de São Paulo, exceto no município de São Paulo, que é a única cidade da região metropolitana que faz a operação e a manutenção dos reservatórios, mesmo aqueles construídos pelo Estado. Um programa muito importante que tem a ver com tanto combate à enchente como preservação dos recursos hídricos é o chamado Parque Várzeas do Tietê, cujo escopo é a implantação do maior parque linear do mundo, cerca de 107 km², ele terá após concluído, e vai abranger os municípios de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, Biritiba, Mirim e Salesópolis. Ele terá 230 quilômetros de via-parque e ciclovia, 33 núcleos de lazer, fará a recuperação de 250 hectares ambiental, recomposição de 380 hectares de mata e reassentamento de cerca de 10.500 famílias. O investimento previsto é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É uma obra estimada em 11 anos. Nós estamos na primeira fase das 3 fases. É aquela fase ali mais à esquerda, tá em azul ali no quadro. O indicador hidrológico se reflete na manutenção da vazão máxima da barragem da Penha, cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Outro programa importante do DAE é o programa Água Limpa, que se trata de construção, de afastamento e tratamento de esgoto doméstico, construção de estações, né, de tratamento, em municípios menores de 50 mil habitantes e não atendidos pela Sabesp, visando a universalização do saneamento no estado de São Paulo. O investimento até agora foi de cerca de 550 milhões de reais, começou em 2005, já beneficiou cerca de 3,2 milhões de pessoas em 146 municípios dos 220 que compõem o universo de atendimento do programa Água Limpa. Outro programa é o auxílio aos municípios, que se reflete no auxílio a municípios também de pequeno porte, com canalização de rios, galerias, desassoreamento e empréstimos de equipamentos e máquinas, né? Foram investidos nos últimos anos cerca de 173 milhões de reais e atendemos 358 municípios. E, finalmente, as outorgas, que eu me referi no início, que desde 1992, desde que isso existe, né, em 21 anos, nós já emitimos cerca de 78 mil outorgas, né, e é uma ação de caráter contínuo. Nos últimos anos, a quantidade de outorgas tem ficado em cerca de 7 mil por ano, né, sempre crescendo. Esperamos esse ano chegar próximo das 10 mil outorgas concedidas em todo o estado de São Paulo. Algumas ações para o futuro, quer dizer, futuro e presente, né? Quando a gente fala em futuro, tem algumas coisas que nós já estamos fazendo, como, por exemplo, as barragens de Pedreira e Duas Pontes, lá na região do PCJ, com investimento de cerca de 760 milhões de reais. Nós já fizemos a licitação, estamos fazendo nesse momento o projeto executivo e a RIMA. Já estamos em condições de colocar na rua, estamos pretendendo colocar já em janeiro a licitação da obra e dos principais gerenciamentos já na praça a partir agora de janeiro de 2015. Juntamente com as barragens, também deveremos licitar
o sistema adutor regional, que é o sistema adutor que vai levar a água dessas barragens para os municípios que não estão a jusante dos referidos reservatórios, né? Estamos no momento licitando o estudo de viabilidade, né? Os valores das barragens, eu não sei se já falei, mas são 760 milhões de reais estimativamente, e o sistema adutor mais 367 milhões de reais. Isso são ações que já estão em andamento. Na questão de combate a enchentes, nós estamos lançando o programa Baquiri-Vuguaçu, cujo financiamento já foi assinado com o banco CAF, que é a Corporação Andina de Fomento, agora em julho, um investimento da ordem de 1,1 bilhão de reais, com prazo de 4 anos. Também devemos estar lançando as licitações agora no início de janeiro. E, finalmente, o programa Água Limpa. Temos ainda 56 municípios, né? 60 localidades, porque tem alguns que têm distritos para serem atendidos, desse universo que eu havia dito, de 220, né? Beneficiando mais 770 mil pessoas. E temos estabelecemos um prazo de 4 anos para podermos atender a essa demanda. Era isso, então. Muito obrigado.